Oi, gente! Tá começando o segundo episódio da primeira temporada do Linksy ao EARCcast. Comigo, Daiane Lorenzetti, e com minha super convidada, a arquiteta Liana Araújo. Olá, tudo bem? Vamos começar? Vamos animar, Liana! Vamos embora, vamos começar o segundo episódio. E tá demais, né? O tema de hoje é um tema super, super em voga. Calma, antes de você falar, quero falar a minha parte preferida. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha com os amigos e vem conhecer o Linksy ao EARCcast. É tão importante essa parte que ela falou, inclusive, antes do oferecimento. E eu vou falar e você vai falar de novo. É que é a minha parte preferida. E para começar, o EARCcast é um oferecimento Buena Hair, Clara Construtora, Moldura Minuto, Real Energia, Café Sospeço. Agora, vamos lá. Vamos lá, Liana? Vamos lá, então. Eu acho que você tem que falar de novo. Gente, antes de começar, se inscrevam no canal, ative as notificações, dá o like, compartilhe com os amigos e assistam todos os outros programas do EARCcast. É isso, gente, não custa nada, é só se inscrever e compartilhar. Vamos lá. E hoje nós escolhemos um tema super em voga, lançamentos digitais, e convidamos uma super mulher, querida, maravilhosa, super competente, considerada, na verdade, sócia de uma das maiores agências de lançamento hoje no Brasil, Aline Bringel. Uhul! Muito bem-vinda, Aline. Uhul! Das minhas, a Aline é das minhas, super empolgada. Ai, gente, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, honradíssima de participar desse super movimento, desse super trabalho, que você está representando aí a classe dos arquitetos, a classe criativa. Ai, obrigada. Obrigada. Eu tive o prazer de conhecer a Aline em 2019, inclusive no meu primeiro lançamento digital, e que vocês não sabem muito disso, mas que já vão ficar sabendo, a Liana junto comigo também. E 3 anos depois estamos aqui, né, meninas? Fui curadora desse conteúdo do Linksy e conheci a Aline em 2019. Ela era mentora num programa de aceleração de startups no qual eu fazia parte. E viajamos junto para São Paulo, em eventos. Temos histórias. Fiquem com a gente, porque a gente tem muita coisa. Show. E ela vai dar altas dicas só aqui no EARCcast. Então, vem com a gente. Antes de começar, Aline, formada em biologia, passou por várias áreas até ser sócia de uma das maiores, considerada uma das maiores agências de lançamentos digitais do Brasil. Conta pra gente um pouquinho dessa história e conta pro público também que ainda não sabe o que é um lançamento digital. Show de bola, bora lá, gente. Vamos lá. Então, eu, formada em biologia, eu trabalhei muitos anos na Petrobras, né? Trabalhei 12 anos lá, trabalhava com meio ambiente, tirar licença ambiental de grandes obras, tancagem e tal. E aí, eu li um livro. E aí eu pensava naquele movimento, né? Falei, poxa, será que é só isso? Aquela muita burocracia e tal. Até que eu li um livro que chamava assim, Oportunidades Disfarçadas, de Carlos Domingos. Ó, a dica. E aí o livro, ele contava a história de pessoas comuns que, formaram empresas, criaram empresas super famosas, como o caso da Barbie, que é uma boneca global. Uhum. E, assim, pensando em resolver um problema. Sim. E eu falei, nossa, que demais isso, que bacana isso. E eu fiquei encantada. Eu falei, cara, eu quero empreender, não quero ficar aqui. Aí eu comecei a estudar. O bichinho do empreendedorismo mordeu e pronto. E depois que morde, não tem volta. Não tem. Aí comecei a estudar, caí no empreendedorismo, no lance das startups. Aí fiz um monte de curso, aí comecei hackathon. E todo o nosso rolê lá do mundo, Campus Party, fui dando palestra, e fui lendo, estudando, lendo. Beleza. Até que eu cheguei no lançamento digital, né? Foi muito interessante, assim. Eu acho que todo mundo é assim, né? Quando vai escolher uma área, uma profissão, pensa, por que eu estou escolhendo aquilo, né? E eu pensei assim, eu quero um trabalho, uma profissão que eu não tenha barreira geográfica. Bacana. Então, eu posso trabalhar de qualquer lugar, tal, ter meu computador. E nessa época, 2017, o nômade digital estava muito em alta, o nômade digital. E eu conheci o Érico Rocha.
Aí uma amiga minha, aí a gente trocando muita ideia e tal, uma amiga de São Paulo, ela comprou o curso, a gente começou a estudar. Para quem não conhece, porque tem muitas pessoas que estão escutando a gente que não sabem quem que é Érico Rocha. Verdade. Mas assim, eu acho que até que ele realmente foi um marco, né, assim, nessa história do lançamento. Ele trouxe, né, para o Brasil em 2010 esse formato de trabalho, né? Certo. E o Érico Rocha, ele é um grande empreendedor, né, tem mais de 1 milhão de seguidores, e ele trouxe uma parada que chama Fórmula de Lançamento. Bacana. O criador desse nome Fórmula de Lançamento é um americano, chama Jeff Walker, e ele lançou isso lá nos Estados Unidos. Na época, o Érico morou muitos anos em Londres e tal, ele era bancário, enfim, conheceu a Fórmula de Lançamento, voltou para o Brasil, que é daqui, e estabeleceu e começou a ensinar isso para as pessoas. Eu comprei o curso, né? Eu estudei o curso em 2017. Pensa, o Érico começou a ensinar em 2010. O famoso 6 em 7, né? O famoso 6 em 7. São 6 dígitos de faturamento em 7 dias, né? São R$100 mil em 7 dias. E no decorrer dessa entrevista, a gente vai querer saber se isso é possível. Vocês fiquem aqui, porque tem dicas preciosas. Muito, gente. Dicas que valem ouro, tá? Muitos masterminds, muito dinheiro envolvido. Agora, só voltando um pouquinho ali na sua história, Aline, assim, que a gente já entrando, porque realmente é um assunto muito bacana e tem muita coisa pra gente conversar. Mas você acabou de falar que a gente sempre tem a gente escolhe a profissão muito nova, né? Assim, eu acho que todos os entrevistados até hoje teve essa virada de chave. Uhum. Então, assim, biologia para empreendedorismo totalmente o oposto, né? O oposto. Biologia foi uma coisa... Desde criança, eu sempre gostei muito de ciências. Uhum. Então, eu cresci... E aí, biologia, o estudo da vida. Então, eu tenho uma parte, assim, meio filosófica, meio mística, né? Uhum. E aí... Teve uma história. A Liana levantou uma história aí, Liana. Já vai lá. Estudou numerologia, andou fazendo uns freelas de numerologia também, que eu sei. Gente, eu fui uma... Eu te contar aqui, eu fui tão pilhada com numerologia que eu não fazia nada. Eu não escolhia nenhum colaborador sem fazer a numerologia do nome. É muito bacana. Gente, eu fui uma das maiores, assim, numerólogas, né, daqui de Goiânia, porque não tem muito, né? Hoje eu não sei. Quem me atendia era o Marcelo. Ele é famoso, isso, veio do pai. Sim, ele é o mais famoso. E aí, né, eu cheguei e tive um espaço bacana aqui, fui bem conhecida e tal. E foi num processo de autoconhecimento, porque quando você faz uma transição, assim, de carreira, cara, você tem que se conhecer. E eu entrei num processo, assim, de 2 anos intenso. Eu estudei numerologia, tarô, astrologia. Só de astrologia eu estudei 2 anos. Gente. Para aprender a fazer o meu mapa numerológico. Assim, o meu mapa astral. Eu sou apaixonada. Nunca fiz o mapa. É muito legal. Eu faço pra todo mim. ano, faço a Revolução Solar. Já vou vendo as direções ali. Gente, é autoconhecimento. É você, né? Tem gente que acha que é balela, mas eu gosto. E aí, com essa questão toda, né? Eu fiz biologia, mas chegou um momento que eu falei, não é isso. Não é isso que eu quero. Aí, o livro foi realmente um start, né? De ver que existiam outras possibilidades. E quando eu entrei no universo de autoconhecimento, eu fiz até pós-graduação em coaching, né? Eu cheguei a atender algumas pessoas, né? Pro bonos e tal. E aí, a cabeça faz assim, blow my mind. Né? Você fala assim, nossa, que mundo é esse? Tem muita coisa. E gente empolgada igual a gente não consegue ficar, né? Assim, é muito legal. Expandir. E eu acho que para ser empreendedora, a gente tem que ter uma bagagem pesada por trás disso. Eu acho que o que te trouxe aqui hoje foi exatamente essa bagagem de você ter passado por uma grande empresa como a Petrobras, lidado com toda essa parte burocrática. Isso. E eu acho que a mente criativa que todos nós temos, né? Ela olha muito isso também. Você consegue extrair, por exemplo, de uma licença ambiental que você emitiu para Petrobras, você consegue extrair processos, você consegue vislumbrar caminhos diferentes. Perfeito. Então, eu acredito que a força do empreendedorismo está na bagagem de quem empreende, né? Isso daí é fato, assim. Nossa história. É aquela coisa... A gente não aprende em faculdade. É lógico, dá uma base, ok, mas, gente, a vivência, campo de a batalha. experiência, campo de batalha. É isso. Literalmente. Eu sou empreendedora raiz desde os
15. Então, assim, é literalmente isso. Campo de batalha, definiu tudo. Entre um mapa e o campo de batalha, é o campo de batalha que vai te dar, né, o approach necessário, o arcabouço. Não, e ela é super desenvolta, assim, porque ela já teve um podcast. Conta pra gente qual foi o momento do podcast. Foi em 2020, antes... Foi no momento da pandemia, foi junto no momento que estourou a pandemia. Teve alguns episódios que a gente fez de máscara, ficamos alguns episódios sem ir no programa. Então, assim, eu e minha sócia, né, da agência, a gente, né, a Cris muito bem relacionada, né, conheci a galera da Jovem Pan, e a galera da Jovem Pan queria um programa sobre empreendedorismo, né? Bacana. E aí o nome do programa era Game Changer, né, que é realmente essa virada de chave, né? O programa mais legal de empreendedorismo. E era mesmo, porque eu assisti todos, e eu lembro, deu na pandemia, lavando louça e Game Changer passando. Preciso escutar alguma coisa interessante, inteligente. E daí entra a nossa história, né? Foi nessa época também que eu estava com a mentoria da Lynx, né? Estourou a pandemia, não podia fazer os eventos presenciais. Falei, não, de novo, eu aqui em frente ao digital de novo. Convidei a Liana para fazer toda a curadoria e foi daí que ela me apresentou você. E foi conexão à primeira vista. Foi muito legal, foi show de bola. Na época, eu lembro eu ligando para você, chorando. Ai, Aline, eu fiz só uma assim 7,20. Calma, é assim mesmo. E eu tava no início da jornada do lançamento digital. Lançamento digital, assim, não vou... Né? A gente vai abordar mais pra frente, mas é só uma forma de ganhar dinheiro na internet. Existem várias formas, né? O varejo, que é um site da Amazon, por exemplo, mas é só um formato de você empilhar gatilhos mentais e vender o seu conhecimento, né? Que a gente chama de infoproduto, que é um produto de informação, que é educação informal, né? Não é uma faculdade e tal, né? E aí, na época que a gente se encontrou, que eu conheci a Liana, eu estava muito na pegada do Lean Canvas. Lean Canvas, que é um quadro grande, assim, de 9 blocos, que te ajuda a tirar as ideias da cabeça. E aí, eu trabalhei no governo, na Secretaria de Inovação, aí participei da Caravana do Empreendedor aqui, que é de cidade em cidade, ensinando pessoas a tirar a ideia da cabeça. Então, tudo ajuda, né? Sim. A colocar no papel, a startar um negócio. E aí, quando eu cheguei no digital, juntei, tinha o conhecimento... Quando eu estudei, que eu comecei em 2017, que eu estudei o curso do Érico, o que aconteceu? Fui para o campo de batalha, tentei fazer 3 lançamentos, resultado, R$0. Aí eu peguei e falei assim, gente... É sofrido, né? Isso aqui, pensei, isso não dá certo. Aí vi um monte de gente lá na frente que falava, porque eu fiz R$100 mil em 7 dias, que eu fiz 200, 300 mil, fiz 1 milhão em 7 dias, fiz 10 milhões de reais em 7 dias. Eu falei, gente, tem uma coisa errada aí. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Não tá certo. E o que ele vendia era que qualquer um podia vender alguma coisa. Exatamente. Mesmo se você não tivesse conhecimento. Não, e aí eu cheguei até... Assim, ele viralizou, né? Então, aparecia direto pra mim também. Eu assisti os vídeos. Na época, ele era até, acho que em Nova York ainda, né? E falando disso, eu falei, gente, que mundo incrível será que é esse, né? Será que eu consigo entrar nesse mundo? E Mas aí eu achei complexo demais também. Complexo. Pôs um pezinho junto comigo. Também, deixa eu pôr a pontinha do dedo pra ver como que funciona. Exatamente. Aí traumatizamos, mas traumatizamos temporariamente. Porque tudo acontece na hora certa. Exatamente. Né? Você teve a experiência. Ficou ótimo. Não, ficou maravilhoso, gente. Ficou lindo. A forma, né, o audiovisual, assim, como você fez, ficou perfeito. Assim, você é muito caprichosa. Então, obrigada. o capricho, quando eu participei, eu falei, nossa, que capricho. Geralmente, quem começa no digital não tem capricho, gente. Porque não tem dinheiro. Para ter capricho, tem que ter um dinheirinho, né, para investir e tal. Mas, não tem dinheiro, eu falo que o networking vale muito mais. Então, eu uni pessoas, dividi, graças a Deus, sou muito bem relacionada e tenho esse cuidado, porque esse feeling mesmo da arquitetura, do design, são 17 anos. E é um público muito exigente. Muito Acaba exigente. que... Não dá para você ser enxuto no programa que você lança. Não dá para fazer um MVP, não, né? Um MVP é o mínimo produto viável. É o lance da startup. Tem que ser já o alfa ali, tem o beta, plus.
porque senão não você pega. Você tem alguma coisa para perguntar das etapas, não é, Eliana? Isso, mas antes das etapas eu queria saber, você falou que conheceu o Érico Rocha em 2017. Foi. E aí, em 2019, você entrou pro grupinho VIP dele lá, conta isso aí pra gente. Foi. Aí, direto. Estudei. Aí, gente, eu acordava 6 horas da manhã, porque tinha que trabalhar, enfim, né? Tinha que pagar meus boletos e tal. E aí eu acordava 5h30 da manhã, fazia o café 6 horas, eu tava na frente do computador para começar a estudar. Estudava. Aí eu não sabia, gente, tinha que fazer página, tentando cadastrar e-mail marketing. Então, assim, tudo é uma loucura, que é muito... São muitos detalhes. São muitos detalhes. E... R$0, 3 lançamentos R$0. Entender criar uma lista, criar uma audiência, orquestrar o lançamento, enfim. É engraçado lembrar que hoje, assim, quando você aprende a fazer, você faz assim, com a mão nas costas, sim, vê. Mesmo? Isso aí, vamos fazer. Quando essa repetição, né? Assim, é muito importante pra gente entender. Né? Foi lapidando o processo e hoje domina completamente. Hoje eu já fiz 21 lançamentos, né? Tô indo pro 22º, então depois você faz bacana. Assim, né? De olho fechado. Mas aí, na época, estudei, nada, R$0. Aí eu e minha amiga, não dá certo. Aí eu criei o meu primeiro produto digital, chamava Sociedade das Marias, e eu ensinava mulheres a se posicionar no Instagram naquela época, né? Conseguimos criar uma conta ali de 20 mil seguidores, foi legal pra época, foi ótimo, né? Gerando conteúdo todo dia, enfim. E aí, nisso, trabalhando junto com a startup. Até que, trabalhando lá, né, lá na Secretaria de Inovação, a Cris era superintendente de inovação, e ela estava num aniversário de um amigo dela e o Érico Rocha estava nesse aniversário. Ele era amigo do aniversariante e o aniversariante amigo dela. Na hora exata. E a Cris nem nunca tinha ouvido falar em Érico Rocha na vida, porque ela era da bolha dos investimentos, das startups e tal. São bolhas diferentes. A gente vive bolhas, né? Tem a bolha da arquitetura, enfim. E aí, os dois sentaram do lado do outro, ela... Uai, como é que você chama? Aquele negócio, né? De festa de aniversário. Olha assim, oi, tudo bem? Uai, como é que você chama? Érico, bacana, prazer, Cris. E aí, o que você faz na vida? Eu trabalho com marketing digital. Ela, marketing digital? Que bacana, como é que é isso? Cris, então, eu ensino as pessoas a faturarem R$100 mil em 7 dias. Ela, o quê? Como que é isso e tal? Ele, entra aí no meu Instagram. Ela entrou, mais de 1 milhão de seguidores. Aí ela fez assim, né? Oi? Como que eu não conhecia? Aí ela ficou com a cabeça pilhada. E o Érico, né, bobo nem nada, o bicho é vendedor pra caramba, pois na festa de aniversário... Cris, eu tô com o carrinho aberto, compra meu curso. Vai lá, compra, aprende lá. Aí ela chegou em casa, comprou o curso dele. Era R$7 mil, R$6.800 o curso dele. Comprou o curso, beleza. Aí chega segunda-feira, lá na secretaria, né, de inovação, me chamou lá na sala dela. A gente sempre teve muita sintonia, a gente, né, trouxe a Campus Party para Goiânia, trabalhamos muito e tal. Aline, então, eu conheci um cara chamado Érico Rocha. Você já ouviu falar nele? Eu... Me agorou! Nossa Senhora, gente! Eu sou apaixonada nele, o Érico, não sei o que. E vocês piram que eu tive a oportunidade de contar essa história para ele pessoalmente? Que bacana. Gente, foi muito legal. E aí, beleza, ela... Nossa, sério? Eu falei, mas mexe com isso não, que isso é muito difícil. Eu tentei fazer 3 lançamentos, R$0. Vamos ficar aqui com as startups mesmo, que é mais negócio pra gente. Ela, eu gosto das coisas difíceis. Você quer ir pra São Paulo comigo? Eu falei, vambora. Adoro. Vamos embora. Meu nome é Bora, sim. Aí chegamos lá em São Paulo e eu... Nossa, Cris, tá vendo ali? Aquele é fulano, aquele é ciclano, curso, não sei o quê. Conhecia todo mundo, porque eu já seguia a galera, né? E aí ela, nossa, mas você conhece todo mundo e tal, nananã. Aí ele, lógico, vendeu o Insider, que era um programa de R$60 mil. E, gente, nesse mundo do digital, os masterminds são, assim, caríssimos, um investimento pesado. E aí ela pegou e comprou Puff para entrar de dupla. Se fosse sozinha, era, sei lá, 30 mil para cada, né? Aí ela comprou e falou assim, você entra comigo, né? Antes de comprar, você entra comigo? Eu falei, entro. Vamos. Você quer ser minha sócia? Quero. Tô pronta. Então tá, chegar em Goiânia vai ter que sair largar o trabalho lá, o job. E isso foi depois do podcast?
Foi, depois do podcast. Depois do podcast. A gente finalizou, eu acho que a gente ficou 4 meses de programa, 5 meses, alguma coisa, finalizamos. Aí, não, o podcast foi em 2020, né? Essa história foi em dezembro de 2019. E aí, a gente começou a empresa, a gente criou a Rocket Lançamentos Digitais. Bacana. E aí, foi aprendendo, aí no Insider, tudo do zero de novo, eu estudando, ela estudando e tal. Tanto é que o primeiro lançamento foi dela. Aí, foi o performance ruim, normal, gente. O primeiro lançamento é normal. A gente fez a oferta, montamos o produto, o curso, uma venda. Entendeu? Não, e eu lembro você falando isso pra mim. Calma, é normal. Se teve uma única venda... Validou a oferta. Exatamente. Validou a eu não oferta. Esqueço. Eu chorando lá, eu moro na cobertura. Eu lembro na cadeira que eu estava sentada e ligando para você. Aline! Eu não esqueço. Eu tô chateada, não sei o que, não. Calma, validou a oferta. Aí tem que continuar, você não pode desistir. Né? Existem 2 tipos de pessoa. A que desiste e a que continua, né? Então, não pode desistir, porque você perde o processo de aprendizagem. Mas tem uma estratégia, né? Claro. Porque eu acho que o que a gente queria entender aqui, né, para aprender e aplicar, quais são as estratégias necessárias para você realmente fazer essa venda maravilhosa que todo mundo sonha, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que antes, até para a gente entender um pouquinho, porque os lançamentos são super complexos, né? São várias etapas, são várias pessoas envolvidas. É um time. Conta um pouquinho para a gente, assim, qual que era o papel da Aline ali nesse time e um pouquinho dessas etapas, assim, para as pessoas entenderem como funciona um lançamento digital. Né, como aquilo que eu falei, lançamento é um processo de venda. Então, você pensa você monta um produto, pensa numa oferta e faz a venda. Aí, antes de começar isso, o que a gente, né, numa agência, a gente precisa? A gente precisa de um copywriter, que é uma pessoa que escreve textos com gatilhos mentais para vender, né? Não é só, escrever um texto, tem que ter gatilho mental. Gatilho mental da escassez, da urgência, da reciprocidade, da plausibilidade. Então, tudo isso faz... tem uma estratégia, gente. Tudo. Nada é à toa. Nada. E, assim, hoje as pessoas, depois da pandemia, as pessoas em casa, enquanto todo mundo estava em casa, ai, meu Deus, meu trabalho, nossa, e agora? Não, eu estava ganhando dinheiro. Porque as pessoas começaram a comprar os nossos cursos, né? Que a gente está lançando. E aí a gente... né? Infelizmente, assim, a pandemia foi horrível, claro, todo mundo sabe, Deus me livre, ninguém quer passar por isso, mas acelerou e muito todos esses processos, né, digitais. Então, aí tinha o copywriter, né? Aí quais mais os... Social media, né? Que cria o editorial de conteúdo. Aí tem que ter um gestor de tráfego para fazer os anúncios na internet, porque de orgânico só a Bela Gil. Só. Né? Inclusive, um dos temas que a gente vai trazer é sobre tráfego pago, assim, que quando eu conheci esse universo, eu falei assim, meu Deus, eu que venho total do impresso, que eu pelejava com a revista impressa, entregando em pontos de distribuição, aquela... Gente... termo goiano, peleja, aquela peleja. Nossa Senhora, quando eu conheci o tráfego pago, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é vida. E o tráfego pago é o quanto você aparece ali no Instagram para outras pessoas. Exatamente, são anúncios focados, assim, ele consegue delimitar a sua audiência, né? Então, quando você cria a sua lista, cria a sua persona e o seu público-alvo, por exemplo, Liana... arquiteta, 40 anos de idade, casada, com filho, mora nessa determinada região e gosta de arquitetura. Ponto. Temos uma persona. Bacana. E aí, dessa persona, a gente cria um público-alvo, né? Que são várias personas. Às vezes tem às vezes tem a outra Liana da arquitetura, só com outras características. Às vezes não é casada, não tem filho, é vegana, não sei o que, mas está dentro do nicho ali de arquitetura. E aí a gente faz um anúncio, quer aprender, né? Por exemplo, quer aprender a lotar a sua agenda trabalhando 4 horas por semana?
clique em Saiba Mais. Aham. E assim foi, né? E assim a gente faz... Só uma coisinha aqui. Essa Liana que você descreveu não sou eu, tá? Eu tenho 39. Bom deixar isso claro, principalmente pro meu marido, que fala que eu sou mais velha. Só um que ele. exemplo, só 39 anos, quase Isso. 40. solteiraça. Enfim, gente, então, tudo aí a gente tem o gestor de tráfego, a gente tem o social media, a gente tem o copywriter, a gente tem o estrategista, que é uma função muito importante. Aham. A gente tem o especialista, que vai gerar o conteúdo, que é o dono do curso. Sim. A gente tem o gestor de projeto, que foi a função que eu abracei, né? Que hoje a gente chama, assim, de Project Owner, né? Na startup a gente chama de Product, de produto, Owner. né? Owner, Aham, dono do aham, produto. aham. E aí, no marketing digital, a gente chama dono do projeto. Porque é um projeto. Sim. E aí, você tem todo esse time, que tem o designer também, né? Sim, Para fazer sim. as peças e tal, nanã. Então, a gente pega todo esse time, monta toda a estrutura dos lançamentos, data, tudo que vai acontecer. São mais de 300 atividades, assim, para acontecer e tem prazos. Então, tem o movimento, tem a antecipação, aí tem os termos, né? Pré-lançamento, que é o PPL. Aí tem o Aham. pré-lançamento, que é o PL. Tem as atividades do PPL, as atividades do PL. As atividades de L, que é o lançamento e a atividade pós-L. O lançamento é o evento online. Aham. Então, assim, na prática, quando você une essas pessoas, você cria um movimento, né? Aí você cria um conteúdo focado naquilo. Então, vamos lançar aqui links, né? A gente cria um movimento. O que é a links? Quais são os objetivos? Qual que é a missão, o propósito? Aí a gente faz uma antecipação nas redes sociais, assim, muito forte e tal. Vídeos muito bacanas, não sei o que, nanã. Faz um convite, leva para um evento ao vivo, que pode ser de uma live ou 3 lives, depende da estratégia. Aham. Faz gera um desejo, faz uma antecipação do produto Aham. e aí abre o carrinho. Ou seja, é impossível fazer um lançamento digital ali nos bastidores. Tem que aparecer, né, Aline? Tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Assim, tem outras estratégias que a pessoa não aparece, né? Digitais. Que ela não precisa pôr a carinha dela ali no sol. Mas se a gente está falando de lançamento de infoproduto, tem que aparecer. Porque aí a gente está falando de escala, né? A gente está falando aí em 5 dias desse movimento, assim, né? 5 dias, assim, né? De carrinho aberto, você faturar no mínimo 100 mil reais, né? Bacana. Aline, e como que você escolhe quem você vai lançar? Porque você é uma empresa de lançamentos. Sim. O que você analisa? O que a pessoa tem que ter para você? Não, eu vou junto com ela, vou lançar essa pessoa. Uhum. Eu acho que antes dessa pergunta, vamos porque a gente vai entrar nessa pergunta. Uhum. Antes a gente quer saber, porque teve um grande case, Sim. né? Então tem essa história. Fiquem aí com essa pergunta da Liana. Você que quer aprender sobre lançamento digital, daqui a pouquinho... Será que você é o público-alvo da Aline? Será? Aguarde um momento. Aguarda um vamos saber em pouquinho. breve. Antes, um dos maiores cases, Ricardo Sim, Martins, sim. corretor. Conta pra gente a história. Como que você Foi. conheceu? Foi vocês que descobriram ele ou ele que descobriu vocês? Como que foi Bem tudo importante essa pergunta sua. A gente estava, né, na agência e procurando expert, que né, a agência Aham. precisa achar expert. E aí a gente achou o Ricardo no TikTok. Na época, isso foi em junho de 2020, o Ricardo tinha 100 mil seguidores no TikTok e 40 mil seguidores no Instagram. Aham. E ele não tinha curso. E já fazia super. Ele já estava em ascensão no digital. Ele é Porque um corretor de imóveis, né? Ele é dono da MyBroker. Dono da MyBroker, uma das imobiliárias que mais cresce, né? Que mais cresce no Brasil. É. Agora eles já estão até na Europa, enfim, né? Eles são muito Gente, bons. eles começaram muito pequenos. Muito assim. pequeno. Eu tinha um container da saúde, um restaurante, e a MyBroker ficava do outro lado da rua, ali na Ricardo Paranhos, né? Aham. Eles almoçavam lá todos os dias, de repente, De repente não, né? A gente De fala repente assim, não. Nunca é de repente. Nunca. E nem é sorte só também. Não, É é muito muito trabalho. trabalho, né? São vários sócios ali muito dedicados, né? O fundador é o Ronaldo Dantas, um cara muito dedicado. E aí a gente encontrou o Ricardo, o especialista é assim, não tem a técnica, mas você bate o olho na pessoa, a pessoa tem que ter um quê?
Aham. Tem que ter um quezinho especial, sabe? Sim. Tem que ter um sal da terra, um negocinho assim. E aí a gente viu o Ricardo e a gente falou, gente, esse cara tem a pegada. Aí vocês marcaram um encontro. Aí a gente, né, entrou em contato com ele, passou um direct e tal, ele foi lá no escritório, aquele que você conheceu e tal. Escritório lindíssimo. E aí ele, cara, tá aí, gostei de você, a gente fez a proposta. Gente, você não tem curso, a gente pesquisou, e aí a gente fez uma pesquisa de mercado imobiliário e tal. Né? No Brasil todo tem mais de 400 mil corretores cadastrados no Cresce. Não tinha um curso assim. Já tinha alguns cursos, já tinha uma pessoa que vendia curso para o mercado imobiliário, mas não tinha nenhum do jeito que a gente queria fazer. Fizemos a proposta, começamos. No primeiro lançamento, a gente investiu R$10 mil em anúncios, né, em tráfego pago, e voltou R$186 mil. Então, foi o primeiro 6 em 7? Foi nosso primeiro 6 em 7. Ai, bacana, Foi nosso primeiro, assim, Adoro. que a gente... Meu Deus, isso é possível, né? Que a gente estava no Insider, pegando todas as dicas e tal. A gente tinha... O Insider é um programa bacana, a gente tinha um navegador, a gente tinha tarefa para entregar e tal, não sei o quê. Aplicamos, né, o conhecimento do Érico, dá certo, gente. Se seguir a fórmula, dá certo. Seguimos a fórmula, aí, primeiro 6 em 7. Aí ele ficou super feliz e daí continuou. Como que foi? Aí o segundo lançamento fizemos mais, o terceiro mais. No 7º lançamento aí a gente bateu nossos 7 dígitos, né? Que é R$1 milhão. Deu mais de 1 milhão, né? Em 7 dias. Na verdade, a gente fala 7, mas o carrinho a gente deixa aberto de segunda a sexta ali. São 5 dias de carrinho aberto. Entendi. Então, aí você fala tá indo assim... pro 13º agora. A gente já, né, fez o 13º. A gente vai fazer mais um recente aí, no próximo mês, enfim. Então, foram 13 lançamentos em 3 anos e meio de agência. E aí, importante contar. Importante. Conta os bastidores. As dancinhas. Importante. Aí a gente, né, no primeiro ano, né, a gente foi escalando, foi crescendo, segundo e tal. Esse ano, 2023, a gente ficou entre as 15 maiores agências do Brasil pela Hotmart. De 35 mil pessoas, agências, coprodutores, lançadores, estrategistas, nós ficamos entre os top 15. E a gente foi lá receber esse prêmio. Ai, demais. Em Belo Horizonte. Não, merecidíssimo. Gente, aí junto com pessoas... Aí a vida inteira eu seguia Rodrigo Vinhas lá, né? Ellen Salomão, Gabi Salles. Você segue pessoas assim que têm assim resultados assim estratosféricos, assim astronômicos. Aí lá você tá tomando um vinho assim com a pessoa assim. Aí eu olhava assim e falava, gente, conversando de estratégia e tal, não sei o quê. Então assim, campo de batalha. E isso tudo também vale ressaltar, né, Aline, em apenas 6 anos, assim. 6 anos que você entrou no mundo digital, mas foram mais ou menos uns 3 anos, né? Com a agência mesmo, eu tive meu primeiro contato, né, sozinha, assim, no digital, eu mesmo tentando e me arrebentando, me lascando, normal que a gente erra muito. Aí, com a agência mesmo, 3 anos e meio, né? A gente criou a agência em janeiro de 2020, então... Nós estamos aí em maio, né, de 2023, aí 3 anos e pouco, quase 3 anos e meio. Quem sabe faz ao vivo. Hoje não sou eu que vou buscar a filha na escola. Alarmes. Não, tecnologia, maravilhoso, imagina. Aline, e criar produto digital virou moda, né? Todo mundo quer criar um produto digital. Que dá a pergunta resultado, né? Ainda tem muito espaço? Tem muito espaço. Quando eu comecei lá em 2017 a estudar isso, era um pouco mais difícil. Hoje, assim, tem muita técnica, tem muita gente ensinando. E, cara, o processo de fazer o lançamento não é difícil. A dificuldade é em você conseguir esse posicionamento, conseguir esse espaço, porque na pandemia... né? Tava todo mundo fazendo live e tal, todo mundo tinha tempo para acompanhar seu conteúdo. Sim, né? sim. Tava todo mundo em casa ávido, né? Com sede de conteúdo. Agora não, a gente tá, né? As pessoas já estão nas suas vidas ali e você brigar por 1 minuto de atenção hoje nas redes sociais é uma luta.
Então é, lógico, muito mais difícil. Hoje está muito mais competitivo. Uhum. Então, assim, hoje não tem tanto espaço para amadorismo. Assim, você tem que entrar e não pode desistir. Uhum. Vai dar certo. Sim. Se fizer a fórmula certinho, se seguir o passo a passo, dá certo. E aí, podemos voltar para a minha pergunta, então? Aquela de que, então, já que hoje é mais difícil, é mais competitivo, a gente vê realmente, toda hora aparece propaganda de algum curso interessante para fazer no Instagram. Em qual você investe? O que a pessoa precisa ter para a sua empresa querer se associar à pessoa e fazer o lançamento dela? Você contou um case bacana, né? Sim. Do Ricardo Martins. Vocês pesquisaram e foram atrás dele. Isso. Vocês ainda fazem isso? Sim, a gente pesquisa. A gente, assim, quando você entra, né? Você tem visibilidade, as pessoas te procuram, né? Ano passado, 2022, a gente montou um stand no Fire. O Fire, da Hotmart, é o maior evento de marketing digital, posso dizer, da América Latina, porque vem gente, né, de fora, vem gente do Chile, etc., para participar do evento. É igual a Campus Party, que é o maior evento de tecnologia, é igual aqui a Casa Cor, né, que é um encontro nacional, enfim. E a gente foi convidada a montar nosso stand da Rocket lá. Então, a gente teve muita visibilidade. E muitas pessoas, então, me lança, não sei o que, não. E aí, existem critérios para você fazer uma análise. Porque lançar um produto, né, iniciante, um produto que está mais avançado, dá o mesmo trabalho, o trabalho é o mesmo. A força, a energia que você emprega é a mesma. Então, o que a gente vê? O que a gente olha? Se a pessoa tem carisma, se a pessoa ela realmente está disposta. Porque depois que você entra para as redes sociais, tem que colocar a cara no sol. Não tem como. Mas é aquilo que eu te falei, tem que estar disposto realmente Exatamente. Aparecer, né? Não pode falar assim, então, hoje eu não quero gravar stories, hoje eu não... Hoje eu tô cansada. Não sei o quê. Não. Quando você entra, você tem que... Incorpora o personagem, bota o filtro. É o seu trabalho. Então, a pessoa tem que ter disposição. Se o expert, né, tem muitos outros negócios ou muitos outros trabalhos, ele dissipa a energia e você tem que reconsiderar. Porque, assim, seu foco tá onde sua energia tá. Então, onde você emprega energia, vai para frente. Sim. Né? Se a pessoa vai ter comprometimento com você, se a pessoa, de repente, do nada, falar assim, surtei, não quero mexer mais com isso, sabe? Então, tudo isso mas isso daí vocês devem fazer um contrato muito bem feito, né? Porque pode acontecer. Pode. A gente acaba olhando o comportamental, né? Você sente, é meio de feeling, assim, né? Você dá uma sentida. E para quem já estudou astrologia, numerologia, isso deve ser ótimo. Esse feeling aí tá cada vez mais boa. treinado. O feeling da Aline é diferenciado. Boa. Gente, é legal, é legal. A gente dá uma olhada assim, uma analisada, eu acho que essa pessoa... Acho que não. Ali vai. Ali tem um caminho. Mas tem isso, tem essa questão de energia, de feeling e olhar... Maravilhosa! A gente tá aqui, o público da Casa Cor passando. Todo mundo assistindo a gente. Dando tchauzinho. Ela é aluna do nosso curso e virou um case, assim, maravilhoso, né? Que ela seguiu o nosso método do nosso curso para corretores de imóveis e ela estourou, já a maior corretora de Brasília é ela, tá comandando, embaixadora. Bacana, coisa boa. Case de sucesso ao vivo. Ao aqui. vivo! Case de sucesso ao vivo. Espera aí! Beijo. Aline, e assim, quais os maiores erros que você vê que as pessoas cometem quando decidem fazer um lançamento? Lançamento, assim, por si só, eles podem flopar, né? É uma linguagem que a gente usa para falar que podem dar errado. Porque você imagina, você cria uma oferta, cria um produto e você acredita que as pessoas vão comprar o seu produto, né? Então, ele tem que ser muito bem arquitetado. Antes de colocar seu produto para rodar, você tem que fazer pesquisa. Tem que fazer pesquisa de mercado, saber se realmente as pessoas estão procurando aquilo que você quer vender na internet, você realmente resolve uma dor específica, resolve um problema, porque nós estamos aqui para resolver problemas. Você resolve problema, você resolve problema, eu resolvo problema. Então, quanto mais problema a gente resolve, quanto mais útil a gente mais pessoas vão contratar o nosso serviço. Sim.
Então, começa por aí. Essa resolução desse problema tem que ser muito claro. Então, para dar certo no lançamento, você tem que gerar conteúdo que aponte mesmo para a solução daquele problema. Você tem que fazer uma antecipação bacana. Você tem que contar uma história que realmente a pessoa fala assim, gente, se eu não comprar isso, eu preciso disso. Entendeu? A pessoa precisa daquilo. E problema, assim, né? Então, talvez um dos maiores erros seja a falta de clareza. A falta de clareza, a pessoa não pesquisar o público certinho, não pesquisar aquela dor, ela achar que na cabeça dela aquilo vai dar certo. Então, começa por aí. Realmente resolve. A pessoa, mas deu certo para mim. Mas quantas pessoas experimentaram essa solução, assim? Que muitas vezes o especialista é o avatar transformado. O avatar transformado é assim, eu passei por essa jornada, eu testei esse método, deu certo para mim, agora eu vou ensinar esse método para você. Assim que funciona. Jornada do herói, A jornada do herói. Então, antes de colocar para rodar, fazer um planejamento bem feito, fazer uma pesquisa, dedicar para fazer essa pesquisa. Porque depois de colocar no ar... Gente, essa pesquisa é fundamental e essencial, assim, porque a gente acha, né? Até a gente ouvir, de fato. E foi o que aconteceu na época da mentoria da Lynx. Eu vi mais de 100 arquitetas. Na época, eu estava com o container da saúde. E eu fazia rodadas de 10 pessoas. E entrava ali, qual que é a sua dor? Que realmente, assim, qual que é o seu problema? Eu lembro direitinho, assim, que a primeira coisa que todo mundo falava... Não tem tempo para nada. Era a primeira, não tem tempo para nada. Todo mundo não tem tempo para nada. Eu, gestão do tempo. Aí, é difícil vender, técnicas de venda. E daí foi, né? E você foi buscando as objeções. Foi pegando 10 temas, né? A gente uniu ali 10 temas. Perfeito. E dali saiu a mentoria da Lynx, que foi onde eu conheci a Liana. E eu tenho um depoimento da Liana muito bacana, que é essa transformação, né, Liana? Que aconteceu em 2019 também, na mesma época que eu te conheci. Conheci a Daiane, eu estava em transição de carreira. E aí, essa mentoria que eu acredito assim, ela validou essa mentoria, no termo de startup também, né? Ela validou a mentoria no presencial. Então, ela teve algumas turmas, eu fui parte dessa turma. Também mudei minha postura depois disso, estava tentando me reposicionar no mercado, que tinha saído de um emprego público. E aí, na pandemia, a gente tentou validar no online, né? No lançamento digital. Validou, né? Com algumas vendas e mas tudo está assim, caminhando para a próxima. O que a gente estava conversando, a gente conversou algumas vezes. Eu não estava preparada. Eu não estava preparada para o digital. Né? Eu tenho uma história aí do impresso muito... Na verdade, eu nasci praticamente dentro de uma gráfica. Então, assim, eu estou conseguindo mudar o meu pensamento, meu mindset mesmo, assim. E 5 anos para isso. Nesses últimos 5 anos, aconteceram várias coisas, mas quando eu descobri o mundo digital, quando assim, realmente, igual a história do tráfego pago, quando eu olhei, eu falei, putz, não é possível. Você lembra da história de entregando a revista, aquela coisa toda. Gente, é um mundo, né? Assim, é surreal. Depois que você aprende, consegue, realmente, você não desiste, dá continuidade, dá certo. Um único produto dá certo aí... E o mais importante é que todos nós, todo mundo fala assim, gente, qual problema eu posso resolver? Todo mundo tem um problema, todo mundo sabe, tem uma informação que pode ajudar alguém a resolver algum problema. Então, todo mundo pode lançar o seu produto do zero. Seu produto digital, seu produto de informação. É super factível, super possível, seguindo umas estratégias, né? Tem que ter uma estratégia, não pode sair ao vento, assim, né? Querer e tal. E hoje, aqui no podcast, dá para contar um pouquinho aí desse passo a passo aí do lançamento do zero? Vamos lá. Gente, isso aqui vale ouro. Vale, eu acho que eu vou pegar esse trecho e vou fazer um lançamento. Pode. Menina, só de mastermind que a gente já investiu, vou falar para você, foram, sabe, muitos múltiplos dígitos aí para aprender, sabe? Primeiro passo é pensar, né, no problema que você quer resolver. Então, com o seu nicho. Qual é o problema que eu posso resolver? Beleza. Aí você vai no Google. Porque, assim, no lançamento mesmo, primeiro a gente tem que criar uma audiência. Você vai vender para quem, né? Você tem que ter uma audiência. Então, você tem que criar uma audiência. Aí você tem que criar um conteúdo focado, construído para
para aquela audiência. Aí você tem que criar o seu produto focado para resolver aquele problema e, por fim, fazer o lançamento em si. Sim. Né? Então, a gente começa por aí. Como que eu começo a criar minha audiência, né? Então, você já tem lá seu Instagram, sua conta do seu Instagram. Então, você vai no Google e você já digita assim, né? Sei lá, se as pessoas estão pesquisando, sei lá, nutrição. Vamos falar de nutrição. Aí, você vai lá e pesquisa o que as pessoas estão buscando por nutrição. Coloca palavras-chave. Tem softwares que fazem isso, né? Você pesquisa no Google e vai e acha. As pessoas estão pesquisando isso. Vai fazendo suas anotações. Sim. Aí, existem nichos e subnichos, né? Então, estou falando que, um grande nicho ali da nutrição. Nutrição é o grande nicho. Igual, que nem mercado imobiliário, é um grande nicho. Aí, dentro desse grande nicho, você acha um subnicho. Porque achar um subnicho é poderoso. Sim, porque sim. aí você vai minerando ali, assim... Vai conversando com um público ainda mais específico. Mais né? específico. É mais fácil para começar. Porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Sim, sim. Né? Então, eu sempre defendi isso, inclusive nas minhas consultorias, assim. Eu bato tanto na tecla, assim, do nichar e subnichar. E quanto mais exclusivo, exatamente. você se torna referência, se torna na verdade. referência. Perfeito. Mas as pessoas têm muito medo de se tornar referência naquele segmento, naquele nicho e perder... Eu tô falando, assim, do meu mundo de arquitetura, né? A gente tem vários... Tem visual merchandising, corporativo, nichos, né? Enfim, uma infinidade. Mas eles ficam com medo de nichar e perder o residencial, que é o mais comum. Enfim. Essa mentalidade é comum, mas não perde, gente. É melhor nichar. Isso é muito interessante, porque a gente teve no outro podcast do Linksy ao Arccast aqui, a Estela Daia. E ela falou de posicionamento através do jeito que você se comporta e se veste, né? Então, se eu quero atrair um público A, eu tenho que me vestir bem para atender as expectativas conversar com esse público. Com o público A. Perfeito. Então, é a mesma coisa, né? Você cria conteúdos, faz uma pesquisa pra essa do seu público audiência. E cria específico para Exatamente. audiência. É uma maneira de se comunicar também. Perfeito. E fica tão mais fácil, né? Você tem clareza. Você começa, você mesmo, quem está com dúvida, começa a ter clareza. Até essa questão de destrinchar. A sua persona. Tipo, colocar o que ela gosta, quantos anos. Tipo, você vai destrinchar. No começo, eu lembro, na época do EARC, do evento, e o pessoal juntava todo mundo, eram muitas pessoas para fazer o evento, né? Aí me apresentaram, vamos fazer a persona. Eu falei, que persona o quê, gente? Pelo amor de Deus. Mapa da empatia. O EARC é um fulano de tal, não sei o quê. Não vejo como... Gente, hoje eu fico lembrando tanto que... Hoje eu pego e eu vou colocando mais detalhes, porque aí fica mais fácil de você conversar com esse público seu, né? Você tá falando ali direto com ele. É importante, você pesquisa. Então, você começa com essa questão do seu subnicho, aí você pesquisa essas pessoas e começa a pesquisar dor. Porque a gente é movido por duas coisas, dor e amor, né? Dor e desejo, dor e inspiração. Então, você chama a atenção das pessoas, ou você inspira para alguma coisa, ou você resolve aquela dor. Beleza. Aí, mapeia tudo isso, aí você... Também, hoje a gente tem inteligência artificial, gente. Hoje a gente tem o chat GPT. Gente, eu tô chocada. Né? Eu fui apresentada ao chat GPT tem o quê? Um mês e meio. Eu tô chocada e agora virou meu melhor amigo. Aí, tá vendo? Meu melhor Você pergunta tudo pra ele. Eu dou bom dia antes. Bom dia. Olá, como que você tá? Gente, eu converso com ele. Tem que tratar bem. Super. Eu quero isso, isso e isso. Gente, é surreal. É surreal. Então, onde isso vai parar, Aline? Não, gente, a gente só tá na pontinha do iceberg, assim, sabe? O Google vai lançar o Bard, né? Porque hoje o chat GPT, se eu não me engano, ele tá na versão 4. Eu acho que ele tá conectado até 2022, até o ano 2020, passado. 2021. Né? 2021, beleza. O Bard, que é o do Google, vai ser em tempo real. Igual a gente pesquisa no Google, assim. Vai ser lá. E tem o Copilot da Microsoft também, que é o que eu estou esperando, porque aí eu não vou precisar contratar nenhuma secretária. Vai ser o Copilot, é um copiloto mesmo, do Word, do Excel, de tudo. Então, aí fica a pergunta, assim, várias carreiras, profissões estão fadadas a acabar? Eu acho que não, sabe por quê, Dai? Porque ele é uma inteligência, assim, só que ele precisa do comando. Sim. O comando é seu, né?
Então, eu já usei o ChatGPT para montar uma palestra e tal, e aí você tem que dar o comando certo, né? Você é uma mulher empreendedora, de 10 anos de mercado, você quer trazer soluções para mulheres que estão nessa fase. Pesquisa nesse livro e me dê 5 soluções. Se você não dá o comando, vai ser raso. E você acha que isso pode, de alguma forma, agilizar a criação de Pode. peças publicitárias? Muito. Agiliza muito. Então, assim, antes a gente, sei lá, passava o dia todo pensando, porque no lançamento você tem que pensar numa narrativa. Você tem, é um roteiro, gente. Você tem que pensar no vilão, no inimigo comum. Quem é seu inimigo? Que é onde entra a história do storytelling também, que teve no lançamento da Lynx. Exatamente. Existe uma narrativa por trás. Você precisa contar uma história. Nós somos movidos por história. Então, facilita muito. Aí, eu tô falando de uma pessoa que está começando do zero. Você vai criar seu produto. Você vai criar seu produto. Aí, você vai lá, já identificou sua persona, seu nicho, já criou seu calendário editorial no ChatGPT. Criar um calendário editorial, cria tudo lá para você, te ajuda. E aí você monta o seu produto em cima daquela dor, escolhe uma dor. Porque às vezes a gente fala assim, esse produto vai resolver esse problema. Não, esquece. Escolhe um problema. Boa. Você estava falando, eu anotei aqui para mim não esquecer. Acho que você já está respondendo, que a pergunta era... foco o lançamento. É mais interessante focar em uma dor ou em várias, como eu fiz com a mentoria da Lynx Brasil? Em uma. Bacana. Escolhe um. É mais fácil de você orquestrar essa parada. Sim. Aí depois você vai evoluindo. Porque, na verdade, você sente a escala do lançamento depois do 7º lançamento. E eu vejo uma crescente. A mentoria com esses vários temas, eu acho muito bacana ainda presencial. Assim, tem que ter... Lógico, um dia pode acontecer no digital, mas ela completa. Nada, assim... Virei a chave para o digital, mas nada... ainda supera o tete-a-tete, né? A gente estava falando sobre isso aquele dia da reunião. É maravilhoso. Eu amo esse presencial também. É muito bom. A Aline super, né? Super digital. A Aline tem como a gente encontrar um pouquinho. Agora! Não, e assim, hoje eu já virei muita chave. Eu converso muito, faço reunião por telefone, mídia, enfim, tudo. Mas tem alguns momentos, igual a gente tinha muitos anos que a gente não conversava. Será que a gente tem como se encontrar só para ter essa conexão? Nossa, me chama, eu vou. Adoro. Adoro dar um abraço. Um vinho, então, me chama mais vezes. Inclusive, tô correndo atrás de fazer uns podcasts com vinho. Quero. Estará lá. Quero. Me chama, amo. E aí, gente, você vai, monta seu produto, beleza? E aí parte pro lançamento. Quando chega na parte do lançamento, aí existem todas essas estratégias. Você tem que criar essa narrativa, esse storytelling, aí realmente precisa de um apoio a mais. Tem que decidir, né, qual estratégia usar, como que vai ofertar esse produto, qual é a promessa. Então, tipo, trabalhe 4 horas por semana e fique milionário, que é o tema lá do livro, né? É uma oferta, né? E quanto tempo... quando que a pessoa vai ver que ela está pronta para esse lançamento? Por exemplo, começou a criar autoridade, né? O quê? 1 ano, 2 anos de muita autoridade ali para lançar um produto? Não, que 1 ano. É colocar para rodar já. Assim, até fez a testar, pesquisa, né, tem que Aline? testar. Fez a pesquisa. E no início a gente está falando de pessoa que não tem dinheiro para pôr em anúncio. E é até bacana falar isso, porque assim, as pessoas acham que tem que colocar uma fortuna no primeiro. Na verdade, você tem que colocar pouco para testar. Né? Até porque o algoritmo, quando você cria uma business manager... Ai, gente, você eu sou uma cria jovem BM. senhora de 40 anos, mas os termos em inglês eu ainda vou aprender todos. Quando você cria sua BM, né, no Facebook, né, que é um monopólio, gente, a gente só tem Facebook e Google, né, e YouTube, que é do Google, enfim, para fazer anúncio. Não existe, e TikTok agora, né, então a gente tem 3 formas de fazer anúncio. Então, quando você cria a sua casa, né, o seu ambiente de anúncio lá, o algoritmo, ele não sabe nada de você. Então, você tem que colocar pouquinho ali, pouquinho, para ele ir entendendo essas preferências, criando essa inteligência, encontrando essas pessoas. Aí o gestor de tráfego vai criando públicos lá dentro. Aí vai entrando público frio, público quente, não sei o quê. E no início é orgânico mesmo, é usar o seu
a sua audiência. Então, por exemplo, quando você está pensando quem é seu público, você tem que fazer uma pesquisa do seu concorrente, né, para criar seu produto. Você tem que saber qual é o material didático que o seu concorrente dá. Aí você entra no Instagram dos seus concorrentes e afins e vai ler os comentários das pessoas. Porque lá você faz a pesquisa, o que a pessoa está querendo. Nossa, eu fiz o curso de fulano, foi muito bom, mas de repente eu senti dificuldade, faltou isso, ou faltou aquilo. Aí você vai pescando ali para que essas pessoas elas serão atraídas para o seu conteúdo. Bacana. Então, vai o que a gente chama de hackear o concorrente, né? Você faz toda a pesquisa, você finge que é um cliente, né? Aborda ali, usa... Tá tudo bem fazer isso, não tem problema nenhum. Tem um livro muito massa que chama Roube como um Artista, que a gente leu na época das startups, Startupeiro, lê esse livro. Eu acho que todo mundo, enfim, é bem difundido. Que ele é um livro super curto, você lê em 3 horas, 4 horas no máximo, que ele te ensina a você coletar informações para criar as suas informações. E aí, depois disso, você já está pronto para orquestrar o lançamento. Se quiser mais dicas de lançamento, podem contar. Então, pegando, inclusive, esse gancho, quais são os próximos passos da Aline Bringel? Conta pra gente. Então, aí, depois que eu fui lá e recebi esse prêmio bacanésimo, que eu fiquei lá, gente, com pessoas... gente, eu amo gente assim, gente empolgada, animada. Eu falei pra você nos bastidores, eu profetizei feliz que eu só me permito conviver com pessoas assim na minha vida hoje. A gente pode escolher, né? Pode. São escolhas. Na verdade, não só pode, como deve. Né? Então, assim, os afins se atraem, né? Sim. Então, e a gente já passou por tanta coisa. Eu falo que realmente a história da vida começa aos 40. Você ainda não 40, não? Não, eu falei, foi bem claro que eu tô com 39. Pois é. Então, sua vida começará ano que vem. Você é novinha. 4.3. Então, nossa vida começou. Né? Eu tô engatinhando. Enfim, o que você perguntou? Já até me Quais perdi. são os próximos passos? O que a gente pode esperar aí da Aline? Aí, depois desse prêmio, eu falei, cara, eu quero novos desafios. Então, assim, quando chega nesse momento, você tem que tomar uma decisão. Então, eu tô saindo da agência, né? Tô saindo desse espaço para criar esse meu nome no mercado, assim, carreira solo, vamos dizer assim, né? Sim. Chega um momento que a gente toca carreira solo. E é sobre isso, e tá tudo bem, e realmente chega esse momento de decisão, acho que para todo mundo. Assim. E aí eu vou ajudar pessoas iniciantes, né, que, assim, não sabem como pegar o seu produto do zero, lançar, então eu vou dar essa consultoria, vou ajudar essas pessoas. Depois já passei por várias situações, né, tem muito background aí, campo de batalha, consigo ensinar e vou pegar projetos, assim, paralelos, né, junto com essas consultorias. Inclusive, eu tenho, gente, fica a dica aí. Tô de olho na Aline Bringel. Pode contar que aqui tem bagagem, aqui tem história. Aline, você se torna sócio do lançamento quando você embarca em um? Sim, quando você pega um projeto, você combina com um especialista. Geralmente, no mercado, a agência cobra 70% e 30% do especialista, quando o projeto é iniciante. Até chegar a 50-50, 50-50%, né? E aí é tudo. Então, sei lá, a gente, com o Ricardo Martins, a gente já colocou de tráfego beirando uns 2 milhões de reais. 1 milhão foi dele, 1 milhão foi nosso. E tem espaço para mais? Tá no 13º. Tem tanto conteúdo e tanta gente, assim, tanto corretor de imóveis para comprar? Tem. Ou é sempre vocês já vão planejando ali, não, vou lançar um pouquinho agora, porque no 13º eu vou lançar outra coisa. O que funciona é assim, você tem que ter esteira de produto. Né? A gente não vai ao supermercado, não tem da mesma marca, não tem vários produtos. Sim. Produto de informação é a mesma coisa. Tem que ter o produto de entrada, o produto é meio, topo e fim de funil, assim. Você tem que ter todos esses produtos para quê? Para abraçar o seu aluno, o seu cliente. Na startup é assim, é mais barato você continuar com o seu aluno do que gastar por um aluno novo. Isso a gente chama de LTV, né? Então, o cara já passou o cartão para você, o cara já confia no seu trabalho e ele está esperando um novo curso. E continua. E daí que nascem as comunidades, né? Eu acho surreal, assim. Exatamente. Eu acompanhando a comunidade do Pedro Sobral. E, tipo, é muito louco, né? O Pedro é maravilhoso. Ele
tem, sei lá, 38 mil pessoas na comunidade. Ele é incrível, ele é fora da curva, assim, né? Ele é um player. Já tive, né, a oportunidade de O nosso convidado de tráfego pago tá ali no alto escalão do Pedro Sobral. Porque eu linko só os grandes, né? Nossa, os fortes, os poderosos. Chique. Já tive a oportunidade de estar no mesmo evento que o Pedro, né? Quando você vai crescendo, vai afunilando, né? Então, você vai ficando exclusivo. E aí, quando eu estive no Fire, no ano passado, que a gente montou stand, aí teve uma festa super exclusiva, só né, para os grandes e tal. Aí, Érico Rocha estava lá, conversei com o Érico Rocha. Contei minha história para ele achou o máximo, adorou. Pedro Sobral, enfim, né? Essa galera tava lá. Gente, Aline, não, deixa eu perguntar a última coisa. Deu 1 hora, já estamos aqui há 1 hora, acredita? Nossa, passou tão rápido. Né? Não, gente, eu ia ficar triste se não rolasse Todo mundo, quando a gente fala, já deu uma... Como assim? Sim. Já teve convidados assim, nossa, eu tenho compromisso, não sei o quê. E continua. Deu 1 hora. Como assim 1 hora? Aí eu só a última pergunta. Tendência nesse mercado. Certo. O que você vê que é ainda um mar azul? O que você apostaria, assim? É isso. Aline Visionária em ação. Vai lá. Olha, pode continuar com os lançamentos. Existem várias estratégias, mas o lançamento é uma forma rápida de você monetizar, de você colocar o seu produto no mercado, de você fazer dinheiro pela internet. Continua apostando que o pessoal fala, saturou. Não saturou. Não saturou. Todo dia acontece uma estratégia nova, mas não saturou, pode continuar com o lançamento digital. Sempre vão ter dores, né? Sempre vão ter problemas, a verdade é essa, não é? Gente, tem gente que ganha, faz 1 milhão ensinando aquarismo, entendeu? Faz 1 milhão ensinando o filho dormir à noite, entendeu? Então, assim... Não, gente, é o universo, tem muita coisa. Tem. Ai, gente, foi lindo! Foi bom pra você? Foi sensacional, fantastic, amazing, wonderful. Foi bom pra você, Eliana? Mais ótimo, adorei também. Eu amei, amo falar de lançamento de business, mulheres poderosas, empreendedoras. Adoro. Entendeu? Nos conectamos, continuamos conectadas, linkadas. Sim, linkadas. Linkadas. Adoro. Eu também. Eu acho que linka. Eu acho que linka. Nossa, deu link, hein? Deu link. Linkou. Aline, você quer falar alguma coisa pro pessoal? Cara, deixar alguma... assim... Aonde que eles o seu arroba? Aline Bringel, né, no Instagram. Meu perfil é aberto, pode mandar direct, eu super respondo, adoro, acho o máximo. E não desiste. Não desiste. Lá em 2017, quando eu falei, esse negócio não dá certo não, que eu desisti, deu certo, gente, pra mim, assim, entendeu? A gente acha que nunca vai dar certo. A gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, só dá certo com as outras pessoas. Mas se você colocar intenção, se você colocar trabalho duro, dá certo. Eu sou prova disso, deu certo pra mim. Com certeza. Fui lá ganhar meu prêmio no Oscar das agências de lançamento, entendeu? Então, Aline, você é muito merecedora. Muito, muito obrigada. É uma honra te receber aqui. Obrigada. De novo, assim, na verdade, no segundo momento da minha vida. Obrigada por me apresentar, me linkar a Aline, né? Então, assim, você tá de parabéns, é um orgulho. Eu brinco sempre que eu faço parte do 0,01% das pessoas que dão valor em histórias goianas, né? De goianos, de empresas, de profissionais goianos. Adoro. Então, você já está ali, merecedora, parabéns. Que essa nova fase sua seja assim, incrível, incrível, incrível. E assim já é. Contem comigo, que vocês precisarem no projeto de vocês. Só... Aline, vamos tomar um café, um vinho? Eu prefiro vinho, tá, gente? Agora, né? Já te convidei. Já vou marcar o vinho. Pode marcar e contem comigo, sempre. E você tá de parabéns, cara. Que movimento lindo. Podcast, levar informação de valor para a vida das pessoas, Tudo entendeu? acontece na hora certa. 17 anos com medo das câmeras, agora eu olho para ela e te venci, danada. Te amo. Te amo. Liana, mais uma vez, obrigada Eu que por estar agradeço. aqui dividindo a bancada. Vamos receber mais uns 3 convidados super especiais com temas super em voga, né? Adoro estar aqui conversando e, como a Aline falou,
estar junto com pessoas que enxergam o mundo de uma maneira diferente, tem um olhar diferenciado, que consegue captar tendências, ideias inovadoras. É muito Esse é o lugar que eu gosto de Sensacional. estar. É isso aí. Gente, Beijos. obrigada. Esse foi o 2º episódio do EARCcast, linkado a Linksy. É Linksy ao EARCcast? Até o próximo. Obrigada. Tchau!